Eu recebi uma mensagem recentemente que me deixou chateado, para dizer assim. Não foi nada direcionado a mim, mas uma visão da pessoa que eu considero um tanto fraca neste momento e que eu venho trazer então informação para a gente discutir sobre esse tema. A pessoa falou que ela acha que o SUS não deveria ajudar pessoas que chegam com problemas de saúde ao SUS porque usam drogas, certo? Então ela não falou nem a questão das pessoas usarem droga em si e chegar lá no SUS, sei lá, com um vício e tal, querendo parar. Mas talvez por problemas de saúde que as drogas geram. Obviamente as drogas geram problema de saúde, né? Vários. Cada droga tem a sua peculiaridade. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Provavelmente ela tem essa visão porque na visão dela, ela não usa drogas. Essa pessoa não usa algumas drogas, vamos dizer assim. Talvez ela não use as drogas bem conhecidas, ilícitas e tudo mais, certo? Ou talvez nenhum da família dela que ela conheça, que ela tenha conhecimento dessa informação. Só que, primeira coisa, o uso de drogas, caso você não entenda, ou essa pessoa não entenda e tal, ele está associado a uma coisa muito mais profunda. Ninguém procura utilizar drogas por uma questão de quero me gerar danos de saúde. Não, não é esse o ponto. Então buscam-se drogas por razões distintas. Normalmente tem algum buraco interno ali querendo ser preenchido, vamos dizer assim. E aí se busca isso nas drogas. Mas não pense que são só as drogas ilícitas. A mesma coisa acontece com o álcool. Então você gostaria que as pessoas que bebem, não estou nem dizendo que estão numa situação de alcoolista, não estão ali sofrendo com um alcoolismo crônico ali e tal, não é disso que eu estou falando. As pessoas bebem, consomem álcool, e aí elas têm um problema de saúde e precisa do SUS. O SUS deve ajudar ou não? Se a pessoa de repente entrou em coma alcoólico, o SUS deve ajudar ou não? O SAMU deve ir lá atender ou não? Então são coisas complicadas de se falar, né? Porque a gente pode ver vários problemas na saúde ali. Por exemplo, o açúcar é uma grande droga. O açúcar refinado branco é uma grande droga que vicia muita gente. As pessoas não fazem a menor ideia do quanto elas são viciadas em açúcar e do quanto o açúcar causa danos à saúde dela, ao cérebro dela, ao corpo dela de uma forma geralzona. Então ela não faz ideia. Deveria o SUS então parar de ajudar pessoas que consomem açúcar? Isso seria um pouco radical, talvez? Mas porque o açúcar pode e outras drogas que são consumidas por outras razões não podem? Porque vamos pensar o seguinte, você precisa desse açúcar refinado? A gente não precisa desse açúcar refinado. Ninguém vai morrer sem esse açúcar refinado. Ninguém vai ter problemas nutricionais sem esse açúcar refinado. Pelo contrário, por causa desse açúcar refinado, mais problemas nutricionais vão existir, mais doenças vão existir. Obesidade é uma pandemia. Mas não se fala disso. Obesidade é uma doença, mas não se fala disso. E querem normalizar a obesidade ainda. Aqui ninguém está falando um pouco acima do peso, ninguém está falando com algumas gordurinhas. Estamos falando disso, estamos falando de obesidade. Obesidade é uma doença crônica. Então, quem é obeso não deveria ser tratado também pelo SUS? Então, existem vários pontos que a gente poderia tocar. Quem é viciado em remédio não deveria ser tratado pelo SUS? Quem abusou de alguma coisa, quem de repente estava dirigindo em alta velocidade acima da via permitida, aconteceu um acidente, essa pessoa não deveria ser tratada pelo SUS? Então tem vários pontos aí que se for tocar nessa questão da droga, porque gostam de atacar as drogas. É óbvio que eu não sou a favor das drogas. É óbvio que eu sei que faz mal. É óbvio que eu gostaria que as pessoas não consumissem drogas, diversas drogas, não só as ilícitas, não. Tem várias drogas lícitas que eu gostaria que as pessoas não consumissem, que seria muito melhor para ela, para a vida dela, para a família dela, para os relacionamentos dela, para o casamento dela. Vocês não sei se vocês fazem ideia a quantidade de casamento que é destruído por conta do álcool. E o álcool aí é muito bem visto na sociedade, né? Adoram festa com álcool e tudo mais. Quantidade de casamentos, e não só casamentos,
relações familiares, pais e filhos e tal. Quantidade de relacionamentos destruídos por causa do álcool é gigantesca. Mas o álcool tudo bem. Outras drogas, porque são consideradas ilícitas, é um problema, só elas são um problema. Não, tem várias drogas que são um problema. Vários remédios são drogas. Vários remédios causam danos terríveis ao organismo. Vários remédios alopatas, por exemplo, que teoricamente são criados para resolver um problema, mas criam trocentos outros. E aí? Inclusive causam vícios. Tem remédios que causam vícios seríssimos. E aí? O SUS não deve tratar ninguém dessa parte aí. Então é bem complicado isso, é bem complicado da gente só querer excluir uma galera, talvez porque não está perto da gente, ou porque a gente não tem conhecimento, porque é bem comum a gente ter próximo a gente pessoas que consomem drogas, talvez a gente só não saiba ainda, talvez porque ela ainda não está num estado tão crítico que fique evidente, mas às vezes está ali do nosso lado consumindo drogas. Então a gente não deveria dar um suporte para essa pessoa, o SUS não deveria dar um suporte para essa pessoa. É um tema complicado a gente querer isolar as pessoas, complicar a vida das pessoas ao invés da gente procurar ajudar. Então, se você está tão preocupado assim, por exemplo, você que quer que o SUS não ajude essas pessoas que têm problemas de saúde diversos, não é nem a questão do vício, né, que você comentou, que tem problemas diversos e acabam caindo no SUS por causa desses problemas, porque iniciaram, talvez por causa do consumo de droga, né, que nem sempre é fácil saber que foi a droga que causou aquilo, tá? Nem sempre é fácil ligar esses pontos. É claro que tem situação que dá, é muito fácil saber, mas tem várias outras situações que não. E quem fuma? Deve ser tratado pelo SUS? Quem tem um problema pulmonar, um câncer de língua, deve ser tratado pelo SUS porque fuma? É complicado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que mais procurar ajudar, contribuir. Então, assim, se o assunto da droga te incomoda muito, e eu acho louvável que incomode mesmo, a gente não deve ficar achando normal isso, não, mas a gente tem que procurar meios de ajudar de forma diferente, então. Como que a gente pode ajudar? Vai ter que procurar um meio que você pode ajudar. De repente é ensinando, já que talvez você tenha conhecimento, é passando mais informação sobre nutrição, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal, não sei, ou de repente é indo ajudar a pessoa lá diretamente de alguma outra forma, ajudando psicologicamente, construindo um relacionamento melhor com essa pessoa. Muitas pessoas não sabem, mas elas têm filhos que os filhos consomem drogas. Por quê? Porque às vezes a relação com os pais é uma desgraça. Então, uma ótima forma de você não só atacar a droga é tentar melhorar a si e melhorar a relação com as pessoas. Isso já é uma das formas. Estou dizendo que é a forma que soluciona a maravilha do mundo. Não, não é isso. Mas é uma das formas como você pode melhorar a si e contribuir ao seu entorno. Você pode ser menos favorável ao álcool, porque sim, o álcool leva a muitas outras drogas. Então você pode ser menos favorável ao álcool, você pode fazer festas na sua casa que não entrem álcool, você pode no seu casamento não aceitar que entre álcool. É uma das formas. Estou dizendo que é o que você deve fazer. Não, é você que vai ter que escolher o seu caminho, certo? Mas esse é um ponto, então. A gente critica muito a sociedade e a gente ajuda muito pouco. Se a gente começar a ajudar mais, entender mais profundamente, deixa eu me envolver, deixa eu estudar mais sobre drogas, deixa eu estudar mais sobre as pessoas, por que elas consomem drogas, como que se ajuda pessoas que consomem drogas. Será que é fácil? Será que é difícil? Como é que a gente pode ajudar? Será que a referência que eu tenho de drogas é só a tal da Cracolândia? Existem outras situações de drogas aí? Existem drogas no meu dia a dia? Existem drogas nos shows que eu vou, nas festas que eu vou? Os meus amigos consomem drogas? Como que eu lido com isso? O que eu falo para eles? Como que eu ajo? Tapo os olhos e vivo? Como é que é? Então, assim, lidar com essa questão das drogas é bem complicada, né? E não estou falando só do ponto de Cracolândia, não, de drogas pesadonas, assim, conhecidas, né? Cocaína, crack, essas coisas. Não estou falando disso, não. Tem várias outras coisas que entram neste mundo aí. E toda hora tem droga nova. Esse é um ponto, tá? Toda hora tem droga nova. Tem as muito conhecidas e tem as novas, que são muito destruidoras e às vezes até mais destruidoras, porque eles aprendem a criar drogas mais potentes, então pega mais pesado ainda na galera, certo? Então, assim,
Eu acho um tema valioso, um tema para a gente prestar atenção, essa questão, mas não é fácil falar sobre isso e falar que a gente só deve excluir. A gente exclui e põe para onde essas pessoas? O que faz com essas pessoas? Ela teve um problema de saúde. E aí? Não esquece que o governo já abocanha um dinheiro gigante de todo cidadão, tanto dos que são mais saudáveis quanto dos que não são mais saudáveis. O governo abocanha um dinheiro gigante de todo cidadão, dinheiro que é muito mal utilizado, né? Então, assim, aquele cidadão que trabalha como um condenado, às vezes tem uma vida frustrada, acha que a droga vai ser a solução da vida dele e tal, pelo menos naquele momento, que é diminuir uma dor que ele está sentindo e tal, acaba experimentando, acaba caindo nas drogas e tudo mais. O governo lasca ele de diversas formas. E agora eu quero tirar a assistência que ele pode ter de saúde, que ele financiou de várias formas. Então, assim, é complicado, né? Não estou dizendo que o SUS não tem vários erros. Tem vários erros que eu enxergo no SUS. Tem muita coisa a ser melhorada e tal. Nos governos. Enfim, é um tema muito, muito, muito profundo. E nem eu tenho conhecimento suficiente para falar de todo o tamanho desse tema. Não tenho. Simplesmente não tenho. Eu tenho um micro conhecimento que eu posso contribuir de alguma forminha aí. Mas tem muitas outras pessoas de várias outras áreas que poderiam falar coisas aqui que eu sequer consigo pensar sobre. Então é um tema complexo, muito complexo. Então a gente reduzir a meras frases em redes sociais é a gente reduzir a magnitude da vida, do planeta, em uma mera frasezinha bobinha, expressas muitas vezes na raiva e achar que isso vai solucionar os problemas do nosso país, do nosso mundo e tudo mais. Então são coisas para a gente pensar mais profundamente, porque é complicado e isso mais atrasa do que ajuda. Se queremos de fato um mundo melhor, um país melhor, a gente tem que pensar de formas diferentes. Talvez a gente tenha que olhar para tudo para trás e ver o que muita coisa foi feita e não está funcionando tanto. Talvez a gente tenha que mudar de uma forma muito mais criativa do que a gente só ficar repetindo as mesmas coisinhas e repetir os mesmos resultados. Então às vezes a gente precisa fazer coisas que a gente nem imaginava que poderia dar certo, em várias áreas. E isso tem até outros assuntos para falar sobre isso. Até outros conteúdos que dá para a gente falar sobre isso. Mas esse é o ponto. Às vezes a gente tem que ir por vias que ainda não foi. Ou que foi muito timidamente. Né? Eu digo como sistema, como governo, como táticas de resolver alguma coisa. Talvez foi tão timidamente, sem expressividade ali, né? Que não gerou resultados positivos, ou se gerou é tão pequeno que não caiu para nenhum lugar, não foi falado em mídia, quase ninguém ficou sabendo, e, enfim, tem pouco conhecimento. Então, às vezes, usar a criatividade para solucionar problemas complexos é muito valioso. Só que para usar a criatividade, principalmente falando de sociedade tem que se permitir. Sociedade tem que, às vezes, apoiar uma ideia que ela desconhece o resultado, mas que pode dar muito bem. Pode dar um resultado muito bacana, mas como ela desconhece, às vezes vai gerar conflito interno. Ela pode achar um absurdo, mas pode dar muito certo. Só que ela tem que estar de peito aberto também para falar, porra, vamos lá, vamos apoiar essa ideia aqui? Talvez possa dar certo, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Mesmo que seja uma ideia que às vezes venha de um partido, de um governo que é diferente do que você esperava que estivesse no governo, certo? E muitas vezes isso acontece. Então, o governo sai e entra, né? Cada hora está em um partido e tudo mais. Só que às vezes uma ideia interessante pode vir na época que está o governo que você não gosta. E aí, você vai apoiar a ideia? Você vai se abrir para a ideia? Ou você vai ficar com ódio? Às vezes a ideia nem veio daquele governo que está vigente ali, mas ele pegou a ideia de outro, ou às vezes copiou de um outro país e quer testar alguma coisa. Ou seja, a ideia nem é dele, mas ele quer testar de alguma forma. Alguém ali do governo, de algum sistema, alguma parte, algum ministério, alguma coisa, alguma secretaria quer testar. Chegou ali a informação, vamos testar. Você apoia ou você vai ficar relutante porque não é o governo que você gosta? Se você quer o bem do seu país, se você quer o bem das pessoas ao seu redor, você vai ter que apoiar. Vai ter que se permitir um diferente. Até sendo feito por pessoas, políticos, grupos que você não gosta. Mas e se o resultado for bom? E se ajudar de fato? Você vence o seu ego para que as pessoas se beneficiem? Então você percebe como é um tema complexo?
Porque excluir as pessoas é muito fácil, de vários temas, não só esse tema de droga não, é muito fácil excluir as pessoas. A gente joga as pessoas num buraco lá, sabe-se lá onde, né? Excluiu, falei o que eu queria, na minha raiva, acabou, exclui as pessoas, vê se alguém faz isso aí pra mim e problema resolvido. Não se resolve as coisas assim. Então, exige também bastante autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, abertura e tal, e coragem. Exige coragem para a gente se permitir e permitir ideias de terceiros que às vezes a gente não gosta. Então esse é o ponto. E não estou falando isso que eu estou apoiando determinado governo aqui e ali, não, né? Não caia nessa, não. Porque não é esse o ponto, não. E, aliás, nem estou sabendo de políticas agora que favoreçam esses grupos, essas questões de saúde e tal. Nem estou sabendo. Então não estou falando nada disso. Mas sei que as pessoas às vezes ficam relutantes quando alguém traz uma ideia que pode ser bacana e ela não simpatiza com a pessoa, ela não olha a ideia. Ela não simpatiza com a pessoa, com alguma coisa do tipo, com o grupo, já está com a mente fechada e ela se bloqueia para uma ideia. E para utilizar ideias criativas, muitas vezes a gente tem que se permitir coisas ousadas, coisas diferentes. Isso até na nossa vida. Se eu ficar repetindo as mesmas coisas que eu faço, eu vou ter os mesmos resultados que eu tenho. Se eu quiser uma coisa bem diferente, talvez eu tenha que ter atitudes bem diferentes, atitudes que eu nem pensei ainda. Às vezes contatos com pessoas que eu nem imaginava, me desafiar, ir a locais diferentes e tudo mais. E aí talvez eu tenha resultados diferentes na minha vida, conheça pessoas diferentes, tenha resultados diversos diferentes, relacionamentos melhores, finanças melhores, profissão melhor, enfim, certo? Então, na área da saúde não é diferente, às vezes a gente precisa se permitir. Então, cuidado com essas falas de excluir as pessoas, mais geram problemas e menos resolvem as coisas. E essa divisão da sociedade, não é de agora, desde sempre, mas essa divisão da sociedade mais gera danos do que ajuda, certo? Então, muitas vezes a gente precisa aprender a conversar melhor com os diferentes e ver como que a gente pode ajudar, até nas dificuldades dessas outras pessoas. Beleza, não quero me prolongar, mas é um tema complexo, um tema que às vezes até me dói quando a gente exclui pessoas e imagina uma pessoa precisando de ajuda e ela não tem condições e ela vem bater na minha porta e eu vou falar, me desculpa, você usou droga, eu não vou te ajudar. Isso é tenso, certo? E você quer que o SUS faça isso. Então, você ter coragem de olhar no olho de uma pessoa e falar, eu não vou te ajudar, dane-se a sua vida, e não é nem porque você está ali, sei lá, com uma overdose, não é nem isso. É tipo, sei lá, você consumiu droga e de repente você está com uma pneumonia. Não vou te ajudar. Morra aí. É isso que você vai fazer? É isso que você falaria para uma pessoa que vem, bate na sua porta e pede ajuda? Pede ajuda? Então é complicado, né? Não é bem assim que as coisas funcionam e que deveriam funcionar se a gente quer de fato construir um mundo melhor, que tem que ser a base, o amor. Não tem jeito de um mundo melhor sem a base ser o amor. E o amor não é esse sentimento gostosinho, não, de tipo, estou apaixonado, isso é amor. Não, o amor muitas vezes incomoda, certo? O amor, trabalhar em cima do amor, às vezes é fazer algo que a gente se sente desconfortável, mas que a gente sabe que é o melhor para o outro. Então, é trabalhoso. Amar é trabalhoso. E não é todo dia que a gente está conseguindo amar de fato. Isso faz parte do ser humano e tal. Mas vale a reflexão. Vale aí o desafio da gente pensar sobre isso e ver como que a gente pode ajudar mais no nosso dia a dia. E eu não estou aqui dizendo que eu tenho as respostas. Estou aprendendo também. De repente alguma coisa eu posso ajudar e várias outras eu tenho, na verdade, que aprender. Então gosto de aprender com várias opiniões aí e ver o que eu acho que pode contribuir de fato ou não e tal. Faz parte da vida a gente se aprender o tempo todo. Maravilha! Então espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu sei que é um tema um pouco mais sensível. Espero não ter te incomodado num nível maléfico e sim gerado um incômodo de reflexão para te ajudar a expandir a mente. Seja você que escreveu isso aí para mim, seja outras pessoas que às vezes pensam isso ou que não pensam sobre isso, né? Nem passa pela cabeça, mas fica aí a reflexão que a gente pode contribuir de várias formas. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.